Vamos lá, né? Falar sobre o desempenho rubro-negro. O Vitória venceu e convenceu, aproveitou a fragilidade da Ponte Preta e mostrou que em casa queria ser absoluto. Foi um jogo interessante para a gente que estava assistindo, né? Envolvente. Vimos algumas peças estreando e correspondendo, isso é positivo. E vimos alguns outros nomes, né? Que já estavam aí no elenco também fazendo a diferença. Só, não é lhe corrigindo, é só dizendo que ontem ela apresentou fragilidade, mas essa Ponte eu vi há 7 dias atrás jogar muito contra o São Bernardo, ir para uma disputa de pênalti, só que ontem não foi o dia. Ontem não foi o dia. Ontem agora, eles deixaram o futebol em São Paulo. Qual foi o diferencial de ontem, basicamente? Não foi nem a Ponte Preta ser ou não ser frágil, Ju. Foi o Vitória não ter dado espaço para que a Ponte Preta gostasse do jogo e mostrasse que iria querer fazer algo diferente. Ela não teve essa condição. O Vitória, as 4 peças que entraram, Xavier, entraram mostrando por que foram contratados, diferente daquela primeira leva de jogadores, tá? Chegaram jogadores com ritmo de jogo, jogadores bem fisicamente e que entenderam em 1 semana, 2 semanas, a ideia do Léo Condé. Eles entenderam. O Wagner Leonardo fez com que o Camutanga, que estava sendo bastante criticado e tendo atuações ridículas, teve uma atuação consistente. Segura. Aí você vai dizer, é o mesmo Camutanga? O de ontem não era. Foi totalmente diferente do Camutanga que a gente viu. O Marcelo preencheu o lado esquerdo que estava capengando. E muito. Aí você vem para o Zé Hugo, que foi diferente no jogo. Tá? Então, os 4 que entraram, e o Giovanni Augusto sendo o cara que todo mundo espera. Me dê a bola, tome, passe, receba, conduzindo o time. Então, foram 4 apenas, 4, mais 4 peças que deram o tom do jogo e fizeram com que os outros subissem seu nível de atuação. Os que já estavam bem, como Léo Gamalho, como o próprio Rodrigo Andrade, que sai, não sai, ficou, como o próprio Oswaldo, esses caras juntou com 4, já são 7, Ju. 7 de 11 já dá equilíbrio. E o Zeca, num bom momento. Então, assim, você teve 8 peças, das quais vocês esperam algo que responderam, e os 4 contratados corresponderam. Então, fizeram com que o jogo se tornasse fácil. É fácil jogar contra a Ponte? Não. Mas eles fizeram com que o jogo se tornasse fácil. Que continuem fazendo isso, sabendo que o jogo que vem é uma pedreira. É um match complicadíssimo. O ABC perdeu a invencibilidade para o Grêmio. 33 jogos que não perdia no Frasqueirão, perdeu para o Grêmio e perdeu na estreia contra o Londrina, fazendo um jogo duríssimo contra o Londrina. Não vai ser fácil, mas espero que o Vitória, de novo, facilite o seu jogo. E o Vitória, é importante destacar também que o que era criticado melhorou nesse jogo, né? As críticas que existiam. A falta de intensidade nos 2 tempos aconteceu. No segundo tempo, o Vitória, quando já ganhava por 2-0, conseguiu ali circular mais a bola. O Vitória tinha muita dificuldade de ter a posse. O Vitória teve isso, inclusive, com o Giovanni Augusto. Eu sempre vou destacar ali, o que mais me chamou a atenção foi os lados, o equilíbrio dos lados do campo, né? Você tendo um Zeca e um Oswaldo muito bem, você tendo um Zé Hugo e um Marcelo. Há quanto tempo o Vitória não tem um lateral esquerdo? Claro que ainda é muito cedo para você ter a certeza que Marcelo será um grande jogador, mas ontem fez uma ótima partida. Tanto ele quanto o Zé Hugo foram a válvula de escape do Vitória em vários momentos do jogo. Marco Antônio, como primeiro volante, demonstrou ter uma segurança muito importante. E Rodrigo Andrade ontem foi muito bem. Foi um jogador que não só fez uma ótima partida, mas foi decisivo, fazendo um gol ali. E um gol interessante de esquerda, né? Bateu o acho ali e o goleiro não conseguiu defender. A Ponte Preta é um time interessante. Foi campeão do Paulista 2, ganhou do Grêmio Novo Horizontino nos pênaltis, fez um campeonato muito bom. Ontem sentiu bastante o jogo, muito porque o Vitória teve intensidade. Aquele Vitória que, pra mim, ele fica aqui retratado. Exatamente, principalmente no jogo contra o Náutico, pra mim, pela Copa do Nordeste, é o retrato do Vitória. Um time que estava ganhando por 2-0, depois você acaba tomando uma virada de 3-2, com vários gols ali, praticamente todos os gols de bola aérea. Ontem não aconteceu. Você teve um Camutanga e um Wagner Leonardo muito seguros ali. O Camutanga até sai depois por causa de um problema, mas assim, o Vitória como um todo demonstrou um futebol que a gente não viu nos últimos 3 meses. Então isso é muito importante numa estreia. Contra o ABC é um time bom, um time treinado por Fernando Marchiori, que está há muito tempo lá, sabe muito bem o que fazer com aquele time, é fora de casa, mas nada melhor do que você estrear numa competição como essa e, querendo ou não, o Vitória estava com desconfianças por causa dos últimos resultados e conseguiu ganhar. E assim, eu destacaria também Léo Gamalho. Léo Gamalho pode não ter feito gols, mas assim, prendeu os zagueiros, ganhou muitas bolas
eficiente, ganhou muitas bolas na casquinha ali. Fez a parede bem feita, abriu espaço, manteve dois zagueiros, dois jogadores com ele o tempo todo. Concordo. Isso é importante. E depois ele substituiu bem, Ontem, para mim, foi uma grata surpresa para o que eu estava vendo do primeiro trimestre. Você que é como eu família falei. Barradão, então, hein? Eu que estou lá todos os jogos ontem, infelizmente não deu para ver. Eu analiso muito o contexto, como ele tá rouco, tá o vendo? contexto tático, a questão de analisar todo o grupo. O Vitória, eu até falei uma vez que eu estava assistindo o jogo, o Vitória pegava a bola na defesa, eu podia olhar o celular, porque até chegar no ataque dava tempo de olhar o zap. É verdade. Um torcedor até comentou, Xavier, tá assistindo? Eu tô. Mas até chegar lá dá tempo de olhar. O Vitória não tinha transição ofensiva. O pessoal fisicamente estava muito débil. O Vitória conseguiu fazer um bloco, uma equipe como um bloco, fazendo as transições ofensivas e defensivas muito bem. Os dois volantes conseguiram dar consistência e boa saída de bola. A gente teve o Zé Hugo, que para mim foi um dos melhores em campo, porque aquilo que eu falei, hoje em dia no futebol não cabe mais atacante de beirada, extremo, ponta, como queiram dizer, que não tenha força, não tem intensidade. Hoje em dia você faz a transição ali em 7 segundos, 5 já tem que estar definindo um cruzamento, chute a gol. Então o Vitória conseguiu, Oswaldo, mostrar o porquê veio realmente com uma boa partida. Toda a bola que chegou para o Léo Gamalho conseguiu ou raspar ou segurar bem para o time aproximar. Porque melhorou a condição física. Melhorou fisicamente porque a técnica estava ali, faltava físico. E o rapaz mesmo, desculpa, o meia que entrou, O Giovanni Augusto comandando as ações, com boas investidas, boas triangulações. O Vitória realmente mostrou uma equipe que pode continuar performando e eu acho que independente do adversário, se entrar com essa disposição, essa intensidade, como o futebol de hoje em dia pede, o Vitória pode sim, o torcedor sonhar com a primeira divisão. E além de todas essas peças que vocês citaram, desculpa, sem falar que a gente também tem que parabenizar a boa atuação do goleiro, que foi tão criticado, o Lucas Arcanjo, às vezes, todo mundo ontem teve que bem. foi usado, usou bem. Houve uma regularidade, né? E eu estava dizendo que, além dessas peças que vocês estão citando, o Vitória teve um reforço importantíssimo, né? Nas arquibancadas, a torcida faz a diferença. Ontem foi incrível, foi lindo de ver. O Léo Condé comentou aí o resultado. Eu até comentei muito isso na minha coletiva, que a gente tinha que sentir e entender os momentos do jogo, da gente marcar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, momento de ter posse de bola, momento de explorar o contra-ataque, e no primeiro tempo essa foi a dinâmica do jogo. Teve alguns momentos que a gente conseguiu ter uma boa posse de bola, uma boa iniciação, construção. Teve momentos que a gente teve que utilizar de bola longa, de contra-ataque, até em razão do adversário dificultar. Conseguimos ali em um contra-ataque, até um lançamento, uma segunda bola, o Giovanni pegou, sofreu a falta, fizemos o gol. Depois fizemos o segundo, uma boa jogada individual do Oswaldo. Voltamos para o segundo tempo um pouco abaixo daquilo que a gente apresentou no primeiro, principalmente ali os 10, 15 minutos iniciais, e a gente passou, a Ponte Preta empurrou o nosso time para dentro do nosso campo e a gente entendia que precisava, né, naquele momento, colocar jogadores com um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade. O Thiago e o Helder entraram muito bem ali, a gente reequilibrou o jogo.